Olá, queridos amados irmãos, nós estamos retornando por aqui nesta riquíssima oportunidade para juntos meditarmos na grandeza de Deus. Nós estamos ministrando sobre a carta de Paulo à igreja de Coríntios e nós tivemos aqui no primeiro programa o primeiro capítulo e agora o segundo programa, o segundo capítulo, e hoje nós estamos entrando para o terceiro programa e aqui nós vamos meditar no terceiro capítulo. O terceiro capítulo ele tem como título e base e tema, né? O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E quando nós ouvimos essa referência de espírito mundano, com certeza nós vamos saber que sempre a igreja que permitir que este espírito mundano, as coisas do mundo, ela possa entrar dentro da igreja, com certeza essa igreja ela não vai ser bem sucedida. Por isso que Paulo toma essas precauções e também essas orientações, apesar de nós já termos conhecimento de que a igreja de Coríntios ela é uma igreja abençoada por Deus, uma igreja que adquiriu muitos dons, mas também até mesmo por Coríntios ser uma cidade muito pecaminosa, uma cidade onde havia um comércio intenso de escravos, né? Por ser uma cidade litorânea, uma cidade polo regional, onde as pessoas se agregavam, né? E vinham para aquela cidade. Então, uma cidade de referência do pecado. Havia prostituição, havia vários deuses, né? Naquela cidade, naquela região da Grécia, e outra, um povo também muito inteligente, né? A Bíblia chega a dizer no primeiro capítulo que, né, os judeus pedem sinal, né? E os gregos buscam sabedoria. Então se tratava de uma região muito sábia, né? E ali também se misturava uma diversidade de povos, então havia muita contradição. Então Paulo, quando ele apresenta o Evangelho, quando ele apresenta o Cristo ressuscitado, aquilo ali é uma novidade, né? É uma novidade na cidade de Corinto. Ela é tratado como algo inédito. Então Paulo é bem sucedido com essa igreja, porque a princípio ela toma como base a referência do poder, né? A referência dos dons, né? E elas buscam e obtêm os dons, mas deixa a desejar em muitas outras partes. Por quê? Porque permitindo os dons também permite que o espírito mundano possa entrar dentro da igreja. Então nós vamos ver no decorrer do texto que Paulo está tratando uma exortação profunda sobre essa igreja para que ela possa se enquadrar dentro dos propósitos de Deus. E o verso, capítulo 3, aliás, ele começa da seguinte forma: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como os meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então Paulo já está dizendo, sabe o quê?
fazendo referência, por que vocês adotaram o princípio de fazer divisão? Por que vocês idolatraram o homem? Por que vocês buscaram o entendimento do homem, né? Dizendo que uma classe é de Apolo, outra classe é de Paulo. Então, quando nós vamos ver que hoje, né, esta igreja de Coríntio, ela serve como base nos dias atuais. Nós vemos as pessoas, mesmo dentro das igrejas, ou mesmo diante dos ministérios, né, ministérios diversos que tem, nós vemos muitas pessoas com pensamentos, né, opostos, né, e, como eu já disse, não tem como nós termos duas igrejas. A igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é constituída pela palavra, pela doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos a doutrina dos apóstolos, quando nós olhamos, né, a pregação do evangelho, nós vemos que só existe um caminho, só existe uma maneira de nós se portarmos diante da presença de Deus, adotando os princípios da palavra. Então é justamente isso que Paulo quer dizer. Não existe Apolo, não existe Paulo, existe um único que é o nosso Redentor, um único que morreu na cruz por nós, um único que pode nos dar o privilégio da salvação. Como ele diz assim, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, né? Eu preguei, Apolo pregou, mas a essência da transformação, a essência daquilo que vocês devem crer, é Cristo, ao qual Deus deu, através da sua morte, os benefícios da graça, para que nós possamos crescer cada vez mais na experiência. Então, Paulo ele vai demonstrar no versos de número 6, algo bastante importante para que as pessoas não se vangloriem. Porque o que tem muitos hoje, as pessoas olham para as pessoas, eles não olham para a palavra, eles olham para as pessoas. Fulano é usado por Deus porque fala com mais eloquência. Fulano é usado por Deus porque pula mais. Fulano é usado por Deus porque sapateia mais. E não é nada disso, meu querido amado irmão. Aqui existe um segmento, né? E olha que segmento que Paulo vem trazer aqui no versículo de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem que a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo ele está retratando muito bem, olha, a mesma palavra que está sendo ministrada neste momento aqui no portal da Nova FM 10, você pode absolvê-la porque é a palavra arrancada do livro sagrado, o livro chamado Bíblia, o livro que tem transformado, né? Não importa por quem que está sendo trazido esta palavra, porque o que vai trabalhar dentro desse contexto da palavra não é o homem. A transformação não vai acontecer pelo homem, a transformação vai acontecer por Deus, pela edificação do poder e a graça de Deus e pela essência do Espírito Santo. Então, nós não somos nada, mas sim somos os regradores, nós somos os ministros escolhidos por Deus, não para sermos destaque nesta terra, mas para que Deus possa ser destaque em nossas vidas e Deus possa fazer através da sua palavra uma transformação. A Bíblia Sagrada ela diz que Deus vela pela sua palavra. Então, se eu estivesse aqui transmitindo agora para você, meu querido amado irmão, irmã, o Jornal da Tarde,
ou estivesse transmitindo aqui o Jornal do Meio-Dia, ou se eu estivesse contando aqui uma história qualquer, eu tenho certeza que Deus não estaria trabalhando no seu coração, Deus não estaria trabalhando na sua vida, Deus não estaria realizando milagre como Ele realiza. Mas quando eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, quando eu estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo para transmitir algo de Deus para a tua vida, você pode ter certeza que a palavra, ela pode ser de edificação, ela pode ser de transformação para a sua vida, porque Deus vela pela sua palavra e Ele não lança a sua palavra no espaço para que ela volte vazia, mas que ela possa atingir cada vez mais o alvo almejado, que é entregar a graça de Deus para cada um daqueles que abrem o seu coração para recebê-la. Então, é isto que Paulo está querendo dizer. Não adianta você dizer que é de Apolo, não adianta você dizer que é Paulo, porque somos todos de Cristo, não há exceção de pessoas, não há grego, não há judeus, não há macho nem fêmea, todos sois um em Cristo Jesus. Então é esta essência que Paulo quer trazer para você nesta noite, através do programa Conversando com Deus. Então, nós somos edifício de Deus, né? Verso de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está dizendo, não adianta nós cogitarmos dois tipos de pensamento, não adianta eu dizer que sou uma coisa e outro dizer que é outra, porque aí Cristo vai estar dividido, e Cristo não se divide, meu querido amado irmão. Cristo é único e todo e para todos. Cristo é a essência do amor de Deus que veio até nós através da sua graça para nos dar os privilégios de poder ter vida com abundância nessa terra e ter a herança de chegar ao reino celestial para receber a nossa coroa. Verso de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, meu querido amado irmão, o que Paulo está trazendo para nós aqui, ó, através do versículo 12, né? E do versículo 14. Tudo que você pleitear nessa terra, tudo que você fizer nessa terra como obra, se elas foram obra de edificação para Deus, ela não vai ser detrita pelo fogo. Ela vai passar pelo crivo do fogo, e você vai receber o seu galardão, porque a sua obra foi saudável. Aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, foi de acordo com os propósitos e os pensamentos de Deus, né? Mas se você fez algo em prol de você mesmo, ou se você fez algo rejeitando a essência de Deus, você pode ter certeza que esta obra ela vai ser queimada, ela vai ser destruída no fogo, porque toda obra que será feita indignamente, ela não passará pelo fogo sem ser queimada, e também não trará benefício nenhum nem galardão. Mas isto também não impede a salvação, porque o ser humano é falho, nós somos falhos, e sempre nós vamos ter o princípio de errar. Agora, a essência não é você ser perfeito, porque não existe perfeição na terra, mas a essência é nós termos o desejo em nossos corações de alcançar a perfeição. Por isso que nós precisamos rever o nosso conceito de cristianismo a cada dia, a cada momento, para que nós possamos ser aceitos por Deus diante do arrependimento do pecado, da transformação, do desejo de nós estarmos cada vez mais
liberado para chegar até Deus e dizer, como reconhecimento de desejo de perfeição, e nós dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados porque nós pecamos. Perdoa as nossas iniquidades porque fomos iníquos nesta vida. O Senhor, perdoa por esta palavra. Hoje eu ouvi, sabe o que? Um feito maravilhoso, porque quando nós fazemos alguma coisa em prol de Deus, eu estava junto com um amigo, um irmão, né, uma pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa de Deus, e ele, numa oportunidade, escapou uma maneira de palavreado do qual, não que não condiz com um cristão, mas escapou um palavreado comum no mundo natural. Mas na mesma hora, depois ele comentou comigo que na hora ele sentiu mal. Ele sentiu mal e ele se voltou para Deus, pediu perdão por aquela palavra torpe que ele havia dito. E eu tenho certeza que o Deus do céu recebeu o pedido de perdão, e é assim que nós conseguimos ser cada vez mais verdadeiro cristão. Porque a Bíblia nos ensina que se nós somos cristãos verdadeiramente, então nós não devemos falar palavra torpe, mas aquelas que promovam a edificação para aqueles que a ouvem, né? Se nós mentíamos, nós não devemos mentir mais, mas antes devemos falar a verdade uns para com os outros, né? Esse é o propósito da geração da conversão, né? Se nós roubávamos, nós não devemos roubar mais, mas devemos trabalhar para conseguir com as nossas mãos o sustento e também o ganho para poder ajudar aqueles que necessitam. Então, existe um conceito padrão para uma pessoa que é convertida. No mínimo, ele tem que ter o desejo de praticar as obras boas. No mínimo, ele tem que trilhar esses passos, né, de acordo com a vontade da palavra de Deus, num total da essência da sua vontade, do seu querer. Porque Deus é amor. E se nós estamos em amor, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, esse é o conceito da palavra. O verso de número 15, né, que nem eu fiz menção: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É por isso que nessas horas nós vamos implantar, sabe o quê? Nós vamos ver as doutrinas de comportamento bíblico, né? O que é bíblico para que nós possamos adotar. Será que se você se deitar com a prostituta, o seu corpo também não estará se prostituindo? Você não estará contaminando o templo do Espírito Santo? De repente você olha a prostituta lá e diz, né, aquela ali está fora dos propósitos de Deus. Será que a partir do momento que você se deita com ela, você também não se coloca de igual para igual com ela, fora do propósito de Deus? Fora, contaminando e sujando o templo do Espírito Santo que habita em vós a partir do momento que nós somos convertidos. A Bíblia diz que o espírito imundo que habitava em nós, ele é expelido, ele é arrancado das nossas vidas, a força, né? Ele é arrancado por quê? Porque a luz de Deus, ela chega no coração do homem. Ela faz com que o homem seja templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo é resumir a luz do Espírito Santo, né? E esse Espírito, ele é expelido, ele tem que sair à força, porque as trevas não têm comunhão com a luz. E esse Espírito sai, e o Espírito de Deus passa a habitar em nosso corpo. Por isso que você vê muitas pessoas, que nem o meu caso mesmo, né? Eu fumava, né? E Deus realizou um milagre na minha vida, tirando o cigarro, o vício de 35 anos, ele tirou de um dia para o outro, né? Eu adormeci fumante e amanheci não fumante mais. Então, por quê?
porque a luz de Deus passou a habitar, né? As trevas, o espírito do vício, o espírito maligno que fazia com que a ansiedade vinha até os desejos, né, dos meus pensamentos, e ali eu fazia uso do cigarro. Ele foi expelido, ele foi arrancado à força da minha vida, tirado assim, num abrir e fechar de olhos, né? Porque Deus é bom e maravilhoso, e Ele fez-me templo do Espírito Santo. Então, por isso que jamais eu posso contaminar este corpo, jamais eu posso... qual seria, por exemplo, vamos dizer assim, para simplificar mais, você... frequentando a tua igreja, você deixaria ela imunda, ela suja? Não, você traria ela limpinha, organizada, né? Porque ali faz parte de um templo de adoração a Deus. Assim somos nós, como igreja selecionada, igreja verdadeira de Cristo. Nós precisamos estar limpo, estar sem contaminação nenhuma, para que nós possamos usufruir dos privilégios da grandeza de Deus, porque Ele mesmo diz que lá não entrará nada que esteja contaminado, mas lá só entrará a pureza, né? Por isso que nós temos que ter nossos corpos transformados em corpo de glória, para que nós possamos entrar pela porta de cabeça erguida. Então, meu querido amado irmão, uma das coisas que você precisa lembrar sempre mesmo é isso que Paulo diz no versículo 16 do capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando você tem essa consciência de que você é templo de Deus, que você tem essa consciência de que o Espírito de Deus habita em vós, aí você vai fazer tudo para não deixar a desejar e não destruir esse templo maravilhoso de Deus, não contaminar esse templo maravilhoso de Deus, mas fazer com que ele permaneça intacto, cheio de luz, brilhando como o brilho da grandeza de Deus. Então, é isso que nós precisamos ter como consciência de cristão, meu querido amado irmão. Versos 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Veja bem o que Paulo está dizendo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso. Então, meu querido amado irmão, olha bem o versos 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, quer dizer, não servem para nada. Deus não faz utilidade do conhecimento dos sábios, né? Porque se torna vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então Paulo ele traz uma orientação maravilhosa, meu querido amado irmão. Por que maravilhosa? Porque ele está instruindo uma igreja que estava dividida. Ele está instruindo uma igreja que precisaria de um conserto, precisaria de ser colocada no seu devido lugar, né? Sabendo que toda capacitação ela vem do mesmo Espírito.
Não existe dois espíritos, existe só um espírito que capacita. E o mesmo poder que dá para um, dá para outro, né? Não existe sabedoria do homem para Deus, porque a sabedoria, ela só vem de Deus, ela só pode vir da grandeza de Deus, do poder de Deus. Então, quando nós nos dispusemos a ser usado por Deus, nós temos que entender que aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos empregando naquele momento, não vem de nós, mas vem de Deus, para que Ele possa velar pelo projeto daqueles que Ele quer alcançar. Então nós temos que ter muita cautela quando nós estamos aqui diante desta câmara, pregando aqui a palavra de Deus, trazendo um texto bíblico. Então nós precisamos meditar com cautela, nós precisamos analisar com cautela, para que Deus possa assumir aquilo que falamos e poder realizar algo novo na sua vida, que é uma conversão genuína. Você saber que a sua vida está em Cristo, né? E não no homem. A sua vida está em Cristo e não no mundo, porque nada disso provém de Deus, mas só aquilo que pode vir do alto. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, buscai as coisas que são de cima, porque as que são de cima, ela vem do trono de Deus para nossas vidas. Ele vem nos capacitar, Ele vem nos dar privilégio. Hoje eu glorifico a Deus porque nós fomos privilegiados hoje. Eu vinha falando com o evangelista Eduardo e nós estávamos conversando justamente, né, no caráter da resposta de Deus, né? Então, graças a Deus nós tivemos bons pensamentos, né? Os nossos corações se voltou para aquilo que agrada a Deus durante o período do dia, e Deus respondeu, né, diante das suas maravilhas, diante da sua presença, diante da essência do seu Espírito Santo, nos coordenando. E graças a Deus, aqui um pouco atrasado, mas estou aqui para trazer a essência da palavra de Deus ao seu coração. Então não se preocupe, meu querido amado irmão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se atrasou um pouco aqui a nossa programação, né, nós deixamos de entrar no ar no horário devido, é justamente porque Deus estava esperando alguém para que pudesse ouvir esta palavra, para que pudesse ouvir esta mensagem e ter a sua vida edificada, ter a sua vida transformada, porque em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus, e em todas as coisas nós devemos ver e sentir a presença de Deus e a ação do Espírito Santo. Então eu tenho certeza que Deus, Ele não preparou este atraso por acaso. Ele preparou este atraso porque Ele tem propósito com a vida de pessoas que precisaria ser encontrado através deste portal. Então, creia, meu querido amado irmão, que Deus tem algo especial para a sua vida. E Ele quer que você reconheça Ele diante da sua grandeza, diante da sua formosura, porque Ele é o que vai nos trazer galardão dos feitos das nossas obras nessa terra. É Ele que vai nos dar o privilégio de poder ter esse acesso à graça, né, destinada à vida de cada um que abre o seu coração, que com a sua boca confessa e que com o seu coração crê, para a glória desse Deus maravilhoso. Eu quero deixar esta mensagem e estender um convite especial para que amanhã nós podemos estar aqui e nós meditarmos no capítulo de número 4 da carta de Paulo à igreja de Coríntios. O capítulo 4, ele vai falar, sabe o quê? Os ministros e os despenseiros do ministério de Deus, né? Paulo vai estar orientando aqui as funções, qual é o comportamento dos ministros, né? E no outro tópico, a vanglória dos coríntios e a humanidade e a autoridade dos apóstolos, né? Ele vai mostrar esta autoridade que os apóstolos têm, né, diante da presença de Deus, diante da essência de Deus, da essência do Espírito Santo. Então, meu amado, minha amada, você que está neste momento pelo portal da 9FM10, você que vai assistir este vídeo através aqui do nosso canal no YouTube,
Eu quero que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja trazendo graça ao seu coração, que você possa crescer no conhecimento, que você possa aperfeiçoar, que você possa nos acompanhar, né, através do nosso portal com os estudos que nós estamos fazendo. Eu não digo nem estudo, nós estamos fazendo uma leitura e através dessa leitura trazendo aqui requisitos, né, que está embutido dentro do texto, que é como obrigação para que nós possamos ser beneficiados pela grandeza de Deus. Então, vamos caminhar junto, vamos aprender junto, vamos buscar junto a essência do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais agradar o nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos capacitou, o Deus que está presente em nossas vidas para fazer com que nós pisamos com passos firmes rumo à vitória, para um dia sermos coroados com Ele. Tá certo, meu amado? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus dê graça. Hoje nós meditamos no capítulo de número 3 da carta de Paulo à igreja de Corinto e convido a você, amanhã nós estarmos meditando no capítulo 4. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça. Até amanhã, se assim Deus permitir, que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus.